bem, estamos de volta aqui no Debate Esportivo na TV Beltrão. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Hoje o assunto em destaque é o Cresson Marreco Futsal. Vamos falar do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Amanhã o Marreco joga em Cascavel, no ginásio da Neva, às 7h30 da noite. Um jogaço de futsal. Quem quiser acompanhar, tem transmissão esportiva de 3 rádios aqui de Francisco Beltrão: Rádio Educadora AM, Rádio Anauim FM e também Rádio Onda Sul FM. Quem quiser acompanhar em vídeo, no site da ktv.com também pode acompanhar ao vivo esse jogo que começa às 7h30 da noite. Muito bem, falar sobre o Marreco, Nelsinho Baviera, comandante da equipe beltronense. Nelsinho, amanhã é um jogo difícil, né? Um jogo contra o Cascavel, a reedição da semifinal do ano passado. Como que a equipe tem procurado encarar esse desafio já no meio de semana amanhã? Jogo dificílimo, Adolfo. A gente tem a certeza de que o Cascavel, no cenário estadual, é sempre uma equipe muito forte, é sempre uma das credenciadas ao título, é uma equipe que consegue, principalmente dentro de seus domínios, dentro da sua casa, exercer uma pressão muito forte, não só pela qualidade da sua comissão técnica, não só pela qualidade dos jogadores, mas a arbitragem ali sempre se sente muito pressionada, o que dificulta bastante para o jogo que deveria transcorrer de forma normal, mas é sempre muito complicado. Então a gente está se preparando de uma maneira geral, também na parte emocional, na parte de cabeça. Foi conversado muito isso hoje conosco, né, os atletas e a gente da comissão técnica, para fazer com que a equipe esteja concentrada ao máximo, consciente, tentando evitar tudo que puder vir em termos de prejuízo por reclamação com a arbitragem. Portanto, jogar aquilo que a gente vem jogando, manter a regularidade principalmente dentro da chave ouro, fazer com que o nosso equilíbrio defensivo e ofensivo ele permaneça em alta, porque se a gente tiver a condição dessa manutenção, as chances que tem de um resultado positivo é muito grande. Portanto, sabemos e respeitamos a qualidade do adversário, mas nós vamos lá para buscar os 3 pontos, esse é o nosso maior objetivo. O time já tinha a baixa do Vitinho, né, que fez cirurgia em janeiro, deve voltar a jogar somente em julho desse ano. E nessa semana teve o Geneguinho também, que machucou o joelho. Tem alguma novidade em relação a essa situação? O Jean está vivendo uma situação delicada, uma lesão que ainda nós não temos informação clínica, né? Ele fez o exame e, mediante ao resultado, é que tanto o Rafael como o Dr. André, o Dr. Clair, vão poder ter uma noção um pouco mais apurada e detalhada daquilo que realmente ele sofreu. Esperamos que não seja nada grave, mas nós que militamos no esporte já há bastante tempo, pelas as informações que ele nos tem passado, e eu tenho falado com ele diariamente, ele está com dor, ele não tem muita mobilidade, os remédios que foram dados para que ele pudesse começar a ter uma recuperação não estão fazendo o efeito que a gente imaginava. Então é preocupante. Claro que a gente não quer precipitar nada, até para não deixá-lo alarmado. Com certeza o resultado ali, segundo o fio, sexta-feira vai estar em mãos, e aí a partir daí se tem condição de forma mais precisa fazer o tratamento, esperando, claro, que não seja nada de grave e ele possa estar o mais rápido possível junto com os outros para treinamento, porque ele é um jogador muito importante dentro das nossas pretensões no campeonato. Tá certo, Canhoto. O jogo amanhã é difícil. O que o atleta tem que fazer para tentar, quem sabe, não relaxar diante de um adversário tão difícil? Cara, eu acho que se a gente relaxar, eu acho que a gente pode perder o jogo. Então, eu acho que o que a gente não pode fazer é isso. Tem que entrar atento, sabe que vai ser um jogo muito difícil. A gente tem que fazer o que a gente vem fazendo nesses 5 primeiros jogos. Manter a nossa atenção o máximo possível para conseguir sair com um bom resultado de lá. Hoje até assistiu o treino, Nelsinho, a gente viu muitas jogadas ensaiadas, enfim, durante a partida, né? Claro que um dia antes, o treino, como você mesmo mencionou, é natural, mas a gente viu, pelo menos no jogo em Marechal, até gostaria que o TH puxasse esses gols da vitória do Marechal, que foi na 4ª rodada, aquela vitória por 2-0 contra a equipe da Copagril, lá em Marechal, Cândido Rondon. A gente vê que o primeiro gol do Cresson Marreco Futsal foi um jogo vindo de jogadas ensaiadas, né? Um jogo que um gol do Magui que foi muito bem trabalhado. Com certeza absoluta, a gente procura, e aí essa é uma função nossa, comissão técnica minha, né, como treinador,
de tentar facilitar. Eu sempre digo para eles que eu ali sou um facilitador do trabalho deles. Existe qualidade, existe experiência, existem características a serem respeitadas e dentro disso moldar a equipe para que ela possa, se eu não me engano... Aí o Canhoto vai para o Geneguinho, antes do chute o Magui já tinha ido para tentar a finalização. Isso, como você mesmo falou, demonstra um movimento do nosso padrão de meio, aí a qualidade do Canhoto, de conseguir dificultar a aproximação do marcador, e nisso o Magui já está na segunda trave, porque é para que aconteça dessa forma. O Geneguinho possa enfrentar o goleiro, e ele, o ideal seria até que tivesse sem marcação, mas ele conseguiu antever o lance, e aí dar o carrinho para fazer o gol. Essa situação também... Do Suelton, né? Do Suelton é uma situação treinada, claro que a bola bater na trave e voltar não. Aí foi ele tem essa atitude. Vai até o fim da jogada, até o fim, ele é um atleta que tem isso dentro da sua característica, mas eu digo o desenho de defesa. A nossa equipe é uma equipe muito forte na marcação de goleiro-linha, ainda não precisamos utilizar o ataque, que também nós treinamos bastante, mas a defesa com o Suelton, com o Geneguinho, Neto, Edu, Magui, são os 5 que a gente geralmente usa, né? Dentre eles 4 para executar a marcação de goleiro-linha também é bastante treinada para que a gente possa estar sempre um passo à frente daquilo que o adversário tende a executar em termos de ação ofensiva. Portanto, a nossa obrigação é facilitar ao máximo e o destaque, claro, é deles pela característica, sobretudo pela entrega. Acho que é importante a gente dizer isso. São profissionais que estão o tempo inteiro se colocando à disposição. Essa semana mesmo nós folgamos, né, no Paranaense, tínhamos tido o compromisso da quinta-feira, treinamos tanto sábado quanto domingo e eles com a mesma disposição como se fosse um dia de semana. Portanto, é um grupo que dá gosto de trabalhar e os frutos a gente vai colhendo conforme os resultados vêm aparecendo. E vai ser o encontro das duas melhores defesas da competição, né? O Cressol Marreco Futsal levou 2 gols e o Cascavel 1 apenas. É claro que o Cascavel tem um jogo a menos também. Não é também um só, né? Que aquele lá de Paranavaí. Não dá para contar, né? Vamos ser bem sinceros. Mas, assim, né? Em termos de classificação e contabilizando os gols sofridos, realmente nós temos 2 com jogo a mais. Eu acho que, como eu falei antes, o equilíbrio defensivo da nossa equipe é o determinante. No momento em que a gente não conseguiu executar isso, nós pagamos um preço alto, que foi na semifinal da Copa Chopinzinho. Não conseguimos fazer com que essa parte defensiva pudesse estar dentro daquilo que nós temos de maior qualidade. Sofremos 4 gols, então ofensivamente até não estivemos mal naquela ocasião, mas nós pautamos muito isso, a cobrança foi muito forte nesse aspecto e esperamos, claro, fazer com que esse jogo defensivo possa nos proporcionar a parte ofensiva também, porque marcar de forma ativa pode nos dar a condição de ter sempre um contra-ataque de qualidade e essa também é a nossa meta. Já temos como Canhoto, como Diego César, André, Diego, Rafinha, André, jogadores com muita qualidade ofensiva. Se esses atletas entenderem que junto com os demais, que tem uma característica um pouco mais defensiva, eles derem a sua contribuição, o nosso time vai estar sempre com um nível elevado na parte defensiva e isso faz a diferença para que a equipe tenha sofrido tão poucos gols até então. Tá certo. Canhoto, até que o Nelson falou sobre essa situação da Copa Chopinzinho, o que o time deve tirar de lição de um jogo como esse? Claro que não pode se desmerecer também o adversário, porque também tem bastante qualidade, né? A equipe do Saldadense, com a base do Saldo Lontra, um dos candidatos ao título da Série Prata, dá para se dizer assim, mas o favoritismo era do Cressol Marreco Futsal. O que dá para tirar talvez de lição de um jogo como esse, também para a Série Ouro do Campeonato Paranaense? Olha, eu acho que Nelson, acho que até citou a nossa marcação, não, como você falou, tirando o mérito do adversário, mas no Paranaense em 5 jogos a gente tomou 2 gols e 1, né, na verdade. E lá em uma partida a gente tomou 4. Eu acho que que a gente tem que levar de lição, que a gente não pode ficar desatento em momento algum durante a partida. Na Série Ouro, a equipe está com 100% de aproveitamento. Claro que uma hora ou outra vai acabar perdendo, enfim, tropeçando, mas o foco do jogo de amanhã não pode também entrar em quadra essa questão do retrospecto, né? Não, com certeza não. A gente está invicto, eles também, mas a gente sabe da nossa responsabilidade. Nelson até falou antes que o nosso objetivo é classificar o melhor possível, até
para nos dar a oportunidade lá na frente de trazer os mata-matas para dentro de casa. Ano passado a gente conseguiu trazer a quarta de finais, que a gente conseguiu passar. A gente vai tentar buscar sempre estar mais na frente para trazer a semifinal, quem sabe a final, para dentro do Arrudão. Só para informação para o torcedor também, de 2010 para cá, quando o Cressol Marreco Futsal disputou a Série Ouro pela primeira vez, foram 9 confrontos entre Cressol Marreco Futsal e Cascavel. São 6 vitórias do Cascavel, 2 do Cressol Marreco Futsal e um empate que foi aquele empate do ano passado da semifinal no ginásio Arrudão. O retrospecto não favorece, né, Nelson? Mas em Marechal o Marreco mostrou que o retrospecto não entra em quadra. Eu acho que é uma tendência, né? São equipes que são estruturadas há muito tempo, né? Exatamente. Não tem como você ignorar o fato de estarem disputando há tanto tempo uma competição, ter um peso enorme em vários aspectos, e aí a gente sempre fala da questão da arbitragem, e não é de maneira nenhuma tentando tirar a responsabilidade nossa em termos de resultado. Mas sim, quando você tem um peso, na dúvida, o time que tem mais know-how, podemos dizer assim, acaba sendo beneficiado. O que é natural, diga-se de passagem. Não é o correto, mas é natural que aconteça. Eu acho que o Cressol Marreco está diminuindo isso com o passar dos anos. Nós hoje nos consideramos, e podemos dizer isso de forma até segura, muito mais próximos dessas equipes que já conquistaram o título do Campeonato Paranaense, essas equipes que já jogam em nível nacional competições fortíssimas. Portanto, essa diferença, essa distância, ela está diminuindo a cada ano, e com isso imagino que começa a se equilibrar esse retrospecto. Como você falou, ele não entra em quadra, portanto amanhã a gente vai ter a condição de fazer o nosso papel e, quem sabe, de novo trazer um resultado positivo de lá e com isso fazer com que a nossa equipe possa estar com o objetivo inicial de se manter na ponta da tabela. Falar alguma coisa pro Canhoto, já que ele vai ser daqui a pouco substituído, né? Vai entrar o Diego César. Canhoto. Mas não sou eu que estou substituindo. Não, você não. Dessa vez a gente aqui da TV Beltrão vai fazer a substituição. Canhoto, você em 2010 jogou a Série Ouro já no Marreco, mas estava aí com 20 para 21 anos, né? Hoje já está bem mais experiente. Como é que você vê essa sua evolução no Marreco, dentro de quadra? Você vê mais confiança já para jogar? Essa questão de principalmente jogar em casa, diante da torcida? Desde 2010, que foi meu primeiro ano com o Nelsinho já, tive aprendendo a lidar com as situações de dentro de quadra, né? Sempre falo que o Nelsinho foi uma pessoa que me apresentou para o futsal, que eu tive uma oportunidade em 2009, consegui, que foi onde me deu uma chance, digamos, para 2010. E dali em diante eu aprendi muito com o Nelsinho, com meus companheiros, e eu sempre, de lá em diante, eu tento aprender direto. A confiança, poxa, todo ano que vai passando, cada jogo a gente vai adquirindo um pouco mais. E eu acho que desde o ano que eu fui para Cachoeirinha, adquiri bastante experiência com tudo que aconteceu lá, com as dificuldades que a gente passou durante o ano, em questão de quadro, essas coisas. E a gente aprendeu bastante. Eu acredito que nessas adversidades a gente vai crescendo e adquirindo confiança para jogar. Até fora de quadra a gente adquire confiança, e dentro de quadra a gente tento fazer sempre o melhor para conseguir estar à disposição do treinador, dos meus companheiros, para apoiar eles. Quem conhece você, Canhoto, sabe que você fez a base, enfim, no futebol de campo, né? Escolinhas, enfim, depois teve a adaptação ao futsal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa adaptação, se você acha que talvez demorou um pouco para se adaptar em relação ao futebol de salão. Como eu nunca tive a base do futsal, eu sempre joguei, claro, eu jogava peladas de futsal e tudo, mas um treinamento específico de posicionamento, movimentação, isso daí eu nunca tive na minha base, foi sempre o campo. Então, eu acredito que de 2010 para 2011 eu aprendi muito com o Nelsinho. Ele pegava no meu pé, pega ainda, né? Meu Deus. Mas, que bom, né? A cobrança. Mas pega bastante no meu pé ainda, mas principalmente eu acho que de tudo que eu mais
tenho agradecimento foi porque com certeza a gente quando vem pro futsal, eu como era, apesar de ser da cidade, quando a gente entra num time e acaba acontecendo falhas, erros, tem muitos treinadores que por ser novo e tudo vai deixando de lado, e o Nelsinho, pelo contrário, teve algumas vezes que até ele me deixou de lado, mas para me preservar, tanto que ele já me falava isso várias vezes, mas na questão de taticamente assim, como eu não tive a base do campo, eu aprendi muito com o Nelsinho nesses anos. Eu lembro nitidamente o primeiro jogo do Marreco na Série Ouro, que foi lá em Cascavel, 2010. Nós perdemos de 4-3, né? Começamos vencendo um gol do Pretinho, inclusive. O primeiro gol da Série Ouro, eu sempre destaco que foi do Pretinho. O Canhoto acabou, né, entregando uma bola, enfim. Na sequência, o Nelsinho colocou ele novamente e deu um passe. Não me lembro para quem fazer o gol, Canhoto, mas mostrando esse exemplo de que o Nelsinho foi colocando você aos poucos, né? Exatamente. Eu até, de vez em quando, eu falo para alguns que estão chegando, cito justamente esse jogo que para conhecer um pouco mais o Nelsinho, que ele não é um treinador que vai te deixar de lado. Naquele jogo eu lembro que eu dei um passe errado, fiz um gol contra e a gente conseguiu empatar o jogo. Ele me colocou no jogo e eu fiz o Serrão fez o gol. Serrão, eu dei o passe pro Serrão. A gente empatou o jogo, ele me colocou e a gente estava estourado e eu fiz uma falta. Eles bateram e fizeram o gol. E a gente acabou sendo derrotado. Mas já na sequência, o Nelsinho já na segunda-feira, ele já falou comigo, conversou, foi tudo tranquilo. Lembra desse jogo, Nelsinho? Com toda certeza. Eu acho que é importante para o amadurecimento do atleta identificar a qualidade, e o Canhoto não precisa ser citado, né, nesse sentido, mas eu acho que o importante é você ter a paciência necessária, como ele falou, em alguns momentos preservar o atleta, porque a cobrança é sempre muito forte, e você sabe do que eu estou falando, em todos os aspectos, mas de maneira nenhuma descartar, porque entendemos que se ele tem qualidade para estar no grupo, ele sempre me mostrou isso, assim como o Rafinha faz hoje, o próprio André, não tem por que a gente não dar sequência. E eu tenho o mérito, podemos dizer assim, da minha parte é esse. De resto, o mérito é deles, porque eles que têm a condição de desenvolver e, como eu falei, de amadurecer, aprender com a experiência. E o ideal, claro, é sempre aprender com a sua, mas mais ainda se você puder aprender com a dos outros. Sempre falo isso para eles, e o Canhoto é uma prova disso. É um atleta que tem essa capacidade, essa inteligência, sobretudo pelo fato de que, como você mesmo citou, ele não teve a base no futsal, e é sempre muito complicado você iniciar já na fase adulta para buscar todo um conhecimento tático, que, diga-se de passagem, é completamente diferente. Nada mais é do que a essência. Fazer gol com os pés é a essência do futsal, é a mesma do futebol de campo. De resto, não tem mais nada a ver. O futebol é uma situação, o futsal é completamente diferente. Eu acredito que a situação, Nelson, deve ser também um pouco comum, né, no futsal. Como o próprio Neto Caraúba já disse que era volante de futebol, não deu certo. O Rafinha também fez a base no futsal. A gente teve em situações anteriores o Alan, que hoje está no Doisinhos, né? Enfim, é algo que os jogadores acabam transitando entre uma modalidade e outra. Eu acho que sim. E eu vou te dizer que é sempre muito mais fácil o atleta de futsal jogar futebol de campo. Por isso eu destaco esses aí que você acabou de citar, e o Canhoto, porque há uma dificuldade muito grande você sair do futebol de campo para vir jogar o futsal. É uma percepção de espaço completamente diferente. A velocidade que você tem que raciocinar para a tomada de decisão, ela é outra. Se você tem 3, 4 segundos no campo, no salão você tem menos de 1. Então tudo isso faz com que a dificuldade ela se potencialize. Então o mérito é justamente para esses atletas que não têm base no futsal e conseguem se destacar como Canhoto, como o próprio Rafinha, como Neto. Mas sim, é normal de acontecer essa mudança. O nosso esporte, infelizmente, se a gente comparar, claro, os grandes ídolos com os ídolos do futebol de campo, financeiramente há um disparate muito grande, mas eu acho que a modalidade em si ela vem crescendo muito. Está aí a Copa da UEFA, que não nos deixa mentir, uma competição linda em todos os aspectos,
e faz com que a gente acredite que a modalidade ainda vai evoluir muito e com isso os profissionais que nela labutam possam cada vez mais ser valorizados. Com certeza, e quem ganha com isso é o Cressol Marreco Futsal, que tem atleta como o Canhoto que vem do campo e hoje consegue se destacar no futsal. E hoje o assunto do debate esportivo é o Cressol Marreco Futsal. Amanhã, já disse, amanhã um jogo importante em Cascavel, no ginásio da Neva, às 7h30 da noite. Cressol Marreco Futsal em destaque, e já o Canhoto, daqui a pouco, no próximo bloco, vai entrar aqui no programa, no debate esportivo, o Diego César, pivô, uma das equipes, uma das novidades da equipe beltranense. Canhoto, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui na TV Beltrão. Agradeço o convite agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Espero que amanhã a gente consiga ir para Cascavel e trazer um bom resultado de lá para dar sequência nesse Paranaense. Beleza, Canhoto, muito obrigado, sempre muito bem-vindo aqui na TV Beltrão. Nelsinho Baviera continua conosco no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já com mais informações do Cressol Marreco Futsal.